Alô, galera, começando mais um De Letra, programa 129. Vejam só até onde a gente foi parar. E, é claro, não tem como a gente não falar de Atletiba nesse programa, por dois motivos: Luciano Ballarotti, Ricardo Brejinski e Carlos Bore. Primeiro motivo, porque tem Atletiba, né, logo depois dessa nossa gravação. Estamos gravando sexta, dia 16 de fevereiro de 2024. No dia 18 de fevereiro, domingo, tem Atletiba. E ponto 2, pode ser o único Atletiba dos 100 anos do Clássico, que são completados oficialmente em junho. E aí, Bora, eu acho que a gente precisa começar parabenizando a iniciativa mais ousada e que não partiu da imprensa, é bom que se registre, para falar da história do Clássico, né, Bora? Não tem como a gente não parabenizar, né? Porque é uma coisa que coincidiu, né? Justamente com o centenário do Atlético, né? E o centenário do Clássico. Então, tem que parabenizar mesmo, porque, cara, pode ser, como você falou, pode ser o único Atletiba do ano, né? Então, assim, o trabalho dos helênicos, acho que o Ricardo, você deu uma olhada, né, Ricardo, no trabalho deles, é sacanagem, né? Vi, não, e assim, tem estatísticas que eu nem sabia que existiam, no caso. Que eles, a gente fazer um resumo rápido aqui quem mais jogou, quem mais marcou, os números gerais de clássico, estrangeiros, técnicos, curiosidades, entrevistas. É um trabalho assim que não é da noite pro dia que você faz. Ninguém pensou segunda-feira, semana de Atletiba, o que que nós vamos fazer? Ah, vamos levantar todos os dados. Isso aí, provavelmente eles já estão vindo desde o ano passado, então tem que elogiar bastante o trabalho. É cansativo, é exaustivo. Achar todos esses números é bem É, complicado. E, inclusive, eles até colocam as controvérsias, porque tem alguns jogos que não são considerados oficiais, não entram na conta dos times. Então, assim, é tudo muito detalhado que merece que o Atletiba, que pode ser o único no ano do centenário, faça jus com uma boa partida, né? Que não seja um jogo chato. é Né? E verdade, outra é verdade. coisa legal, o material é fabuloso, assim, eu estava lendo aqui agora também, é fantástico, assim, também, inclusive porque, assim, eles não se limitam, o que poderia ser até natural, assim, a ter estatísticas do Coxa, não, falam dos atleticanos que mais marcaram, todos jogaram nos dois clubes, contam histórias, assim, inclusive derrotas grandes, sofridas para o Coxa, eles relatam ali, assim, tal. Trabalho sensacional, assim, né? Tipo, muitos parabéns, porque foi. E nenhum dos clubes chegou nem perto de fazer isso, e ninguém da imprensa profissional fez também, assim, É, tal. Um negócio mal de fôlego, assim. Eu acho assim que acho que ninguém ia ter capacidade de fazer o que eles fizeram. possivelmente. É, Porque o que os helênicos têm de registro histórico, de dados, é impressionante. É E já do impressionante. know-how da pesquisa, né? É, com certeza. O Olha, Guilherme e o Silvio estão de parabéns, viu? Porque é impressionante o trabalho que foi feito com esses 100 anos de Atletiba aí, viu? olha, Nota é, 10. é legal porque o Guilherme é um cara que colaborou muito, né, com todos nós, em todos os veículos que a gente trabalhou. O Silvio foi nosso aluno, né, Bório? Foi. É, assim, eu fico feliz justamente porque os helênicos conseguiram, é, eu acho que o trabalho deles foi levando eles a ver que a importância da história do Curitiba, ela passa por quem o Curitiba enfrentou. E ainda mais no caso do Atlético, porque aí, assim, é uma história que vai caminhando, né? Tem a era da gangorra, né? Onde um tá bem e o outro tá mal. Tem momentos em que os dois ficam mal, né? Tipo o início dos anos 90, na arrancada do Paraná. Tem o período que os dois estão bem, né? No momento em que, no mesmo ano, o Atlético é vice-campeão brasileiro e o Curitiba está jogando uma Libertadores. Então, são momentos especiais e que passam. Assim, a gente não consegue explicar o futebol paranaense sem falar do maior clássico do nosso estado, o Atletiba. Nós vamos falar do ontem e do hoje, né? Não dá para falar
Sim, dá para falar do amanhã ou do depois da manhã, né? Que é o dia do jogo. Mas eu acho assim, não sei o que vocês acham, Bala, começo com você. Há sempre, e eu acho que aí é mais uma provocação de torcidas, há sempre uma tentativa de reduzir o clássico, né? Digo, não, o clássico já não vale tanto, blá, 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 blá. Mas assim, até quando dizem que não valem, acaba valendo muito, que é um exemplo claro o Atletiba desse final de semana, né? Não, acho que isso normalmente é quem está por cima que fala isso, né? Fala, não vale nada, assim, já meio que tentando um habeas corpus para dizer, se a gente perder, não vai valer nada, né? Acho que é mais ou menos isso que leva as torcidas, principalmente as torcidas, né, a fazer isso, né? Os clubes normalmente tratam com mais seriedade, né? Mas você vê até por ontem, eu não acompanhei a entrevista do, do Guto anteontem, mas eu vi o Osório, assim, o tom de respeito que ele fala sobre o clássico tipo, é gigante. E o cara, né, olha a carreira que o cara tem, né? Então, tipo, se ele sabe disso, é porque, assim, já, quando ele chegou, já todo mundo já, cara, vai ter o Atletiba, é diferente, é outra coisa, né? Então, acho que assim, acho que é o jogo que ele não vai ficar fazendo testes e mais testes, né? Vai escalar o que ele tiver de melhor, o que ele achar que tá, quem está rendendo mais no momento. Então, é assim, só por essas coisas você vê a importância que tem, né? Que assim, não é o campeonato é uma coisa, o Atletiba é outra, né? Ele vale mais que um campeonato, né? Muitas vezes. Ô, É, Ricardo, Eu ia, diga. esse, inclusive, não tem importância nenhuma para o campeonato, né? Os dois estão classificados, tá ali primeiro, segundo, no máximo em terceiro, e assim, o resultado em si, a não ser que seja uma grande goleada, não faz nenhuma diferença para os clubes, né, nesse aspecto. Mas é o Atletiba e tem isso, pode ser o único do centenário, né? eu ia comentar justamente isso que o Bala falou aqui. O Atletiba é um campeonato à parte, né? Então não importa o campeonato, o que vale é o Atletiba. E como você disse, né? No campeonato mesmo, não muda nada. Se o jogo, quem vencer ou se der empate, não altera nada. Não vai mudar a Altera, classificação. altera duas questões. Altera que se der um empate e o Maringá ganhar, pode ser É, que a gente é tenha isso um aí. Atletiba numa semifinal e não na final do campeonato. Olha, E quem ganhar o Atletiba, pode ser que daí tenha a final Atletiba e quem ganhar esse clássico decida o título em casa. Então tem coisa valendo esse Atletiba, sim. Aí, ó, essa aí, ó. geração só faz score é fogo. Isso que vocês não viram a última mensagem do Guilherme no grupo. Daí vocês iam chamar de outro jeito já. Mas, o- gente, Atletiba. Bala, você veio quando para cá? 80 aí? 82, final de 82, assim, tá? Então, Mas e vamos assim, lá, vamos facilitar. Diga. o Atletiba, para mim, nessa época, não significava nada, né? É, Ainda mais em Londrina, Atlético e Coxa era assim. Se falava de Atlético e Coxa depois de falar de todos os cariocas, todos os paulistas, né? Do Tubarão, tudo, né? Então, lá assim, não tinha nenhuma penetração. Até hoje tem muito pouco, né? Tem muito pouco no norte do Paraná. Tem muito pouco torcedor do Atlético e do Coxa, né? Agora já tem. Antigamente, nos anos 80, dá para dizer que não tinha, né? A não ser que é, fosse algum curitibano que morasse lá, assim, mas senão não tinha mesmo. é. Então, eu É um conheci o fenômeno clássico, que. eu comecei a conviver com esse clássico nessa época que eu vim para cá, né? É, eu acho que sempre uma bolha que houve de torcida de Atlético e Curitiba, e isso já foi visto lá em 85 e depois foi reforçado em 2001, é sempre a região de Foz do Iguaçu, não é a região oeste, é a região de Foz do Iguaçu. Lá há sempre há um núcleo já mais consistente, mas tirando isso, realmente é muito difícil. Ponta Grossa, se o cara disser que é Atlético ou Coxa, o cara tá ferrado. É, e, e Maringá, né, como Londrina, a influência, assim como Cascavel, a influência dos gaúchos. Mas, então, para facilitar a vida de todo mundo, vocês lembram o primeiro Atletiba trabalhando de vocês? Sim. Vai, Ricardo. Trabalhando. O primeiro Atletiba que eu trabalhei, eu não fiz nem o jogo. Eu estava na torcida, fazendo material de. Na época eu estava no lance, eu tinha que fazer um material de estádios para a Copa do Mundo, porque ainda iam ser definidos as sedes na Copa do Mundo
do Brasil, e ainda mais questão de fazer matéria de ambiente de estádio. Então foi o Atletiba do Paranaense de 2008. Não lembro o placar, não era a final, era a primeira fase, mas foi o primeiro Atletiba que eu fui a trabalho. Aí, para cobrir o jogo mesmo, se eu não me engano, foi aquele Atletiba do 3-2 que a gente já falou aqui do Ariel Neopan fazendo o gol contra e depois o gol a favor. Esse foi o primeiro jogo que eu trabalhei para falar do jogo em si. Então foram os meus Que é dois primeiros 2009 ou Atletibas. 2008. Não, o do Ariel é 2009. Brasileirão 2009. Eu tô aqui matutando com a cabeça, mas acho que eu não vou escapar do jogo que eu estou pensando mesmo, que é a final do Paranaense, a finalíssima do Paranaense de 98. Esse mesmo, eu Atlético também. 2, Curitiba 1. Porque eu No cheguei na Pinheirão, Rádio né? Cidade, isso, no Pinheirão. Eu trabalhei em duas rádios menores, aí fiquei um tempo sem trabalhar. Quando eu fui trabalhar com o Capitão Hidalgo na Rádio Cidade, fazia federação. Então, eu sempre fazia o visitante. Então, eu não chegava nessas, mas aí eu fui ser o que se chamava à época de terceiro repórter, que era nada mais, nada menos do que o terceiro repórter, né? O cara que cobria o resto do jogo, além naquele Dos período times. o Birubiru cobrindo o Atlético e o Nélton Rosenau cobrindo. Perdão, o Birubiru cobrindo Curitiba e o Nélton Rosenau cobrindo o Atlético. E aí, até tem uma foto que alguém tirou, o gaúcho da vida, um socó da vida tirou, que eu estou entrevistando o Abel Braga, campeão, né? Porque o Abel foi bicampeão paranaense, né, em 98 no Atlético, 99 no Coxa, mas na época ele era o técnico do Atlético. Bório também foi esse? Também foi esse. Final de 98 no Pinheirão, que tava entupido, né, cara? Eu não consegui nem cabine de imprensa, nada. Tive que sentar na arquibancada para fazer o jogo. Era um Coisa sábado esse absurda. jogo, não era? Era. Se não me É, Era engano, por causa. em época de Copa Era do Mundo já. sábado porque tinha a Copa do Mundo, né? Tá rolando a é, Copa. É, esse foi o primeiro jogo que eu não fui no estádio, não passou na televisão, mas foi o primeiro Atletiba que eu acompanhei, digamos, o pré e pós-jogo. Foi quando eu comecei a entender o que era a importância do Atletiba. Eu sabia, óbvio, mas assim, nunca tinha aquela referência. Esse foi um jogo que eu acompanhei, que eu lembro que ele acabou o jogo, nem sei se não era nem para na TV, era o nome do jornal da RPC, Jornal mas estadual, pô. Jornal Estadual, isso. Que passou daí lances, festa e tal. Foi ali que eu acompanhei e realmente eu senti um clima do Atletiba, foi nesse jogo aí. Bala. Eu fui até conferir aqui, foi em 2007, estava na Folha de Londrina, começando a trabalhar com esporte. Até então eu não trabalhava com esporte, apesar de gostar muito. Foi um Atlético 2, Coxa 2 lá na Arena, na nona rodada do Paranaense. Olha Então, aí, ó. Olha aí, ó. isso para mim é fácil por causa é facinho lembrar disso, assim, tá, né? E nessa época acho que a gente ainda não estava com o caderno Curitiba aqui, o caderno de esporte para Curitiba, que depois a Folha teve. Então era só eu na redação ainda, no esporte. Então eu era o único da sucursal aqui do esporte. Então, Aí você escreveu uma nota de 6 linhas sobre o clássico, isso? é um ano que assim, eles não foram tão bem, né? Tanto que a final foi Paraná e Paranavaí. Então, né, o Paranavaí foi campeão. Então, e o Paraná era campeão do ano anterior. Então não era um momento de predomínio da dupla, né? Nesse ano. Foi uma entre-safra ali, inclusive, né? Porque daí logo depois o Atlético volta a crescer, o Curitiba ganha títulos e quase vai para a Libertadores 2008. E o Atlético aí vem com o Furacão, né? Superando o Furacão de 49 em 2009. Gente, o Roger Pereira, ele mais uma vez, né? Mais uma vez, se corrige isso, ele disse que vinha e aí não veio. Diz que um tal de Alexandre não deixou ele vir, não conheço esse menino. Quem seria esse Alexandre que cometeu essa barbaridade com a ausência do Roger aqui no programa? Mas o Roger perguntou, né, sobre atletibas mais importantes. E aí são duas questões, né? É o atletiba mais importante ou o melhor atletiba que você viu? Quem não viu ainda, vai estar na timeline aqui para quem vê o programa no YouTube. Está na timeline. Imediatamente abaixo desse vídeo está o Futebol Raiz sobre Atletiba que eu e o Bora fizemos. E eu falei sobre os melhores. E para mim, assim, até por terem sido finais e tal, os melhores Atletibas que eu vi
foram os jogos decisivos de 2000, 1-1, o gol do Gustavo de cabeça, título do Atlético, e o de 2004, 3-3, do gol do Tuta, a final do Paranaense de 2004. Para mim, são os dois grandes Atletibas que eu vi do campo, inclusive. Melhor jogo, vocês conseguem puxar assim? Melhor jogo, melhor, tecnicamente eu digo. Acho que esses dois que você citou, o de 2009, o 3-2 lá do Ariel, eu acho que foi um jogo muito louco. Foi um gol do Marcos Aurélio no último minuto. Também acho que foi um jogo muito equilibrado. E um que eu lembro também que foi um bom jogo, mas aí foi um vareio do Coritiba, foi o 3-0 do Coritiba no Atlético na Arena na final de 2011, do segundo turno, que o Coritiba daí ganhou o segundo turno e foi campeão sem precisar de final. E aí acho que também a final de 2013, que o Alex destruiu no Couto Pereira, também são os jogos que eu lembro que foram mais marcantes. Aí você puxando de atropelo, tem o atropelo do time reserva do Atlético sobre o Coritiba em 2018, né? Aquela final Sim. com gols do Bruno e do Ederson. E tem Uhum. também um 3-0, né? Que foram 2 anos seguidos, né, Bala? De 3-0, cada um para um lado, né? O ano do Trivote e o ano do Walter, né? Esse que eu ia falar, esse do Walter, assim, então, eu não cobri no estádio, nessa época era Comer a coxinha, né? da coxinha, hoje eu vou, Eu estava no estádio, e você na TV. eu não sei, esse, assim, acho que dos que eu me lembro, assim, tal, eu me recordo, é o primeiro que vem na mente por causa de tudo isso, assim, tal, pela figura do Walter também, né, tipo, fazendo essa provocação, que até a gente já comentou aqui, que um cara muito gente boa, até na provocação, é uma provocação leve, assim, Os né, torcedores do Coxa estavam conversando com ele no Couto depois. estavam de boa com E ele. sabe o que eu acho que marca pra gente, né, Bala? O fato de que era um período em que a gente fazia o campeonato inteiro na RPC e não fazia a final. Aquele foi o único ano. Foi um ano. Foi Daí o tinha único ano. esperar o Atlético mandar as imagens do primeiro jogo, não tinha, nossa, tudo cheio de confusões assim, tal, né? Que essa questão de direitos aí, de ter esse negócio aí que é uma discussão bem profunda que dá um programa à parte, né? Mas, Oh, a mas, série. essas duas finais aí, esses dois jogos finais foram muito marcantes, né? Por causa disso também, né? E era um momento que o Atlético estava se consolidando nesse momento de agora, assim, né? Tipo, então, e o Coxa ainda não estava ruim também, então era uma época boa dos dois clubes, né? Então, acho que também tem isso, né? Eu vou registrar. Bório, você lembra algum? Eu lembro da final que foi o gol contra do Berg. O do Berg é É um dos fantástico. maiores clássicos da história. Tem razão. E eu tava, acho que foi o primeiro Atletiba que eu tava no estádio. Também exprimido, né, Bório? Nossa, cara, aquilo tava entulhado de gente. Meu Deus do céu. E foi um jogo sensacional, cara. Sensacional. Os dois times ali mandando ver, cara. Nossa. É... o tanto que acabou a carreira do Berg ali, né? Depois daquele Pois gol, é. nunca mais o cara se conseguiu se dar a volta por cima, né? Muita gente lembra, e aí nenhum de nós viu, que foi aquele de 71, né? Que foi uma virada do Atlético sobre o Coritiba no Belfort Duarte, né? Que tem pênalti perdido pelo Nilson, tem gol do Sicupira, né? Tem o Paulo Vecchio metendo uma bola na trave aos 45 do segundo tempo que ia empatar o jogo. Quem viu esse jogo diz que foi o maior da história. O Carneiro dizia isso. Dizia não, o Carneiro diz, né? Porque ele está aí ainda. Mas o Vinícius mesmo, né? O Vinícius, que era um torcedor do Curitiba, o próprio Hidalgo, que jogou e perdeu, fala muito desse jogo. E tem as 3 finais lá de 78 também, que são muito Os 3-0 a marcantes. 0, né? Agora, onde chega e onde a gente vai para chegar no maior Atletiba da história, no mais importante Atletiba da história? E aí eu começo botando a opinião do Roger no balaio, que ele fala que é o Atletiba de 95, né, o 5-1 do Curitiba sobre o Atlético. É bom lembrar que o Roger é torcedor do Atlético
E ele claramente diz, olha, sem esse jogo, não haveria o Atlético de hoje. E aí? Você pode colocar isso pesando pelo lado do Atlético, né? Sim. Agora, será que o Curitiba considera esse também o maior Atletiba da história para o lado do Coxa? Com Eu não sei se certeza alguém está com o não, né? relato o relato dos Helênicos abertos, mas é É uma das uma, maiores goleadas. uma das maiores É goleadas. uma das maiores goleadas, 5-1. Eles Mas, nem citam essa como uma das maiores, porque tem uns outros 5-1 e 6-0 lá. E acho que não tinha é, espaço para colocar todos. É até curioso isso. Eles só então citam as depende marcantes. da referência que você vai usar para dizer qual que é o Atletiba mais importante. Com certeza para o Atlético foi esse. Com certeza. Essa derrota, essa goleada aí foi fundamental para se transformar no Atlético o que é hoje. Né? Eu estou chegando Ah, aqui para ver, mas Ricardo, o que você acha? Não, eu acho que pela história, independente do Curitiba, porque o Curitiba certamente naquela época comemorou esse 5-1 de uma forma, né, ficou marcado. Mas aí você começa a olhar o que aconteceu depois, talvez o Coxa preferisse ganhar por 1-0 aquele jogo e não transformar o Atlético no que virou. Mas ele faz parte, você não tem como escolher. Então, assim, como a partida ali foi crucial para um dos clubes, eu acho que ele entra como, assim, talvez dos jogos que a gente tem acompanhado, assim, seja o maior da história. Eu fiquei pensando, eu lembrei daquela última rodada de 2011, que o seu Curitiba podia acontecer do Curitiba ir para a Libertadores, o Atlético ser rebaixado, ou o Atlético escapar do Aquele foi rebaixamento. tratado é, A semana como a inteira foi Atletiba do tratada século, como né? que poderia ser o maior É. Atletiba da história e tudo mais, porque era uma coisa para o Curitiba importante voltar para a Libertadores e o Atlético lutando para não cair depois de 17 anos na Série A. Só que acabou acontecendo tudo de ruim, né? O Atlético ganhou o jogo e foi rebaixado e o Curitiba não foi para a Libertadores. Era a pior combinação possível aconteceu naquele jogo. E aí, entrando no EC, né, porque não aconteceu, mas que poderia ser o maior Atletiba da história, em 2014, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Coxa pegou o Flamengo e o Atlético pegou o América de Natal. Se os dois se classificassem, se enfrentavam nas quartas de final. Nunca aconteceu um Atletiba em Copa do Brasil, até então nunca tinha acontecido um confronto paranaense em Copa do Brasil. Aí você olhava, pô, o Atlético vai passar pelo América. E o Curitiba no jogo de ida fez 3-0 no Flamengo aqui no Couto. Era tudo para dar o Atletiba. O Atlético conseguiu ser eliminado pelo América na nova Arena. O Curitiba tomou um 3-0 na volta do Flamengo e foi eliminado nos pênaltis. Aí passou América e Flamengo. Então, talvez se tivesse acontecido esse cruzamento, seria o maior Atletiba por ser um mata-mata nacional. Como não aconteceu, fica o de 95. Então nós já temos dois Atletibas quase do Aham. século, quase do século. esse Curitiba da Copa do Brasil é igual o Fla-Flu da semifinal da Libertadores ano passado, né? Que É, todo Sim. mundo é o É, que, o que foi sem nunca ter sido, né? É, que nem a viúva falta porcina. Não, O, e porque tava assim, só para reforçar o, os o, o helênicos contexto. falam das 3 maiores goleadas só de cada time. Então é um 6-0 para o Coxa em 59, um 6-1 em 32 e um 5-0 em 67. E daí o Atlético é um 6-2 em 38, um 5-1 em 49 e outro 5-1 em 58. Por isso que eles não citam aqui esse. Não está nas maiores goleadas, né? Mas está aqui nos jogos marcantes, né? No material que eles fizeram. Só para reforçar o contexto histórico dessa quase Copa do Brasil, tinha que lembrar que em 2011 e 2012 o Curitiba tinha sido vice-campeão, e em 2013 o Atlético tinha sido vice-campeão. Então os dois iam se encontrar logo depois de vices e era uma vaga para semifinal. Acho que poderia ter, caso acontecesse, pelo quarto ano seguido, um time paranaense na final. Até 2011 nunca tinha um chego, de repente podia manter uma sequência. Então tinha um contexto histórico em cima, que foi o que o Bala falou da Libertadores ali, né? Porque poderia ser um Fluminense e Flamengo que seria talvez o maior Fla-Flu da história e não aconteceu. Então o Atletiba ficou no EC também numa Copa do Brasil, que ainda não aconteceu e vai que acontece esse ano no ano do centenário do Clássico. imagine, Seria. ó, imagine, valendo vaga em Aí a gente competição pode ter o maior nacional. clássico no centenário. É, essa é a expectativa. E, gente, e agora passando pro hoje. A gente vinha para o clássico de domingo com uma expectativa de que os dois chegariam separados por um ponto de diferença e fazendo a final da primeira fase, né? O jogo domingo, dia 18, às 6h30 da tarde, no Couto Pereira. Mas o que aconteceu? Os dois chegam com um ponto de diferença um do outro, só que com o Maringá na cola.
E aí aquilo que o Ricardo falou, um empatezinho e o Dogão vencendo o Cianorte em casa, o Maringá vai para a última rodada com a vantagem sobre os dois, podendo jogar os dois para uma semifinal, que agora eu acho que nem tem como um dos três cair para quarto, né? A distância deles para o Azures já é muito grande, né? O Atlético tem 8 e o Curitiba tem 7 para o Azures, que é o quarto colocado. Então, não tem jeito. O Né? De Maringá ainda tipo, pode não, terminar. um ser primeiro e outro ser terceiro, ainda é possível que pode ir para uma Sim. final, né? O Maringá ainda pode despencar ali e terminar em quarto ou quinto, mas o Atlético Curitiba, na pior das hipóteses, um terceiro, né? E quem ganhar já garante. Se o Atlético ganhar, garante já a liderança antes da última rodada. Se o Curitiba ganhar, ainda fica indefinido o primeiro lugar ou até o Atlético brigando pelo terceiro lugar. Pois é. Então, assim, para ter final que todo mundo quer, assim, se um for primeiro, o outro tem que ser segundo ou terceiro para ter final, né? Porque senão, se forem segundo ou terceiro, ou primeiro e quarto, eles vão se encontrar na semifinal. Então, esse é o caminho. Eu acho que, assim, só tem uma chance disso não acontecer, de um ser primeiro, que é o Maringá se aproveitar. O Maringá tem o Cianorte em casa e depois joga com o Londrina desesperado na última rodada. Mas, assim, eu chego para o Clássico, gente, com mais dúvidas do que certezas. Por tudo que eu vi, por tudo que eu vi nos últimos jogos em especial, e com as dificuldades. E aí, olha, gente, falei isso nos comentários que estão aí na timeline também. Com as dificuldades que Atlético e Curitiba tiveram com o Operário e Maringá, e isso não tira o mérito dos dois. O Operário jogou muito contra o Atlético e o Maringá jogou muito contra o Curitiba e contra o Atlético também. Mais bala. O que eu vejo são dois times. O Curitiba talvez um pouco taticamente mais adiantado, o Atlético com algumas peças tecnicamente melhores, mas ninguém chegou nem semi-pronto para o clássico, né? Ainda tão pré-temporada, basicamente, né? Hoje em dia, né? Essas primeiras rodadas do estadual são isso, são uma pré-temporada para os clubes mesmo, né? Só que chega. Tanto que é o primeiro jogo importante, né, do ano. É o primeiro jogo que você deveria estar na ponta dos cascos e não tão ainda, mas é natural também, né? Imaginar, né? Acho que o Coxa está um pouco mais na frente nesse aspecto de conjunto, de já ter uma base, pelo menos, já montada. E o Atlético Osório, primeiro que ele adora trocar, ele troca né, mesmo quando ele tem o time na cabeça, ele vai trocar jogo a jogo, analisando o adversário, essas questões, e por enquanto ele ainda tá tentando conhecer todo mundo que ele tem, né? Tá voltando para o Brasil, né? Não dá para dizer que ele observou todos os jogadores que ele está treinando, ele Sim, observou no passado, né? O ano inteiro. Então, né, tanto ontem, pô, o menino lá estreou o Filipinho, nossa, o cara arrebentou com o jogo, né? Foi o melhor em campo, sim. né? E assim, daí você vai pegar assim, você entra um cara desse, faz o jogo que ele fez ontem, como é que você não vai tirar ele do clássico, né? É difícil, né, também, isso, o treinador. Então, assim, o Atlético não tem um time ainda, acho que nem vai ter um time só para o ano inteiro, né? Então talvez isso É, e, seja e, por um e mesmo, e mesmo agora, né? Agora menos ainda, né? né? Agora mesmo. Só que assim, tipo, você olhar o elenco, os jogadores, o que eles já apresentaram esse ano, talvez o Atlético esteja um pouco melhor. Só que o Coxa está mais organizado, acho que já está mais pronto. E tem um cara que está numa fase absurda, que é o Robson, né? Acho que se você falar assim, quem que pode desequilibrar o clássico domingo, uma aposta mais do que quase certeira para você fazer é o Robson, né? Que é um cara que tá diferente esse ano mesmo. Agora eu vou Eu, dizer para vocês. Diga, bora, diga. eu acho que a grande diferença é que o Curitiba já tem um esquema de jogo definido pelo Guto Ferreira, enquanto o Atlético ainda não sabe, não achou ainda qual que é o esquema de jogo. O Osório ainda não conseguiu é, saber se vai jogar no 3-5-2, no 3-4-3. Ele não conseguiu ainda definir isso.
E você sabe, ó, estamos chegando na penúltima, antepenúltima rodada da primeira fase do Paranaense. Cara, não tem muito tempo, né? Sim. Para você montar o time, definir o esquema de jogo, né? E aí, Ricardo? Não, é que eu vejo assim, eu concordo que o Curitiba está mais montado, digamos assim, você olha o time do Curitiba, você consegue, quem vai jogar provavelmente é o fulano ou o Beltrano, numa outra posição, e o Atlético está tudo muito em aberto. Mas o Atlético não tem muito o que não testar nessa primeira fase, porque são 11 jogos, já está classificado. Depois, semana aqui do Atlético, ele vai ter uma semana inteira de treino, que o Curitiba não vai ter por causa da Copa do Brasil, e a maioria dos times que vão estar no mata-mata do Paranaense não vão ter, ou nessa primeira semana, ou na outra semana. O Atlético vai ter 2 semanas cheias aí, justamente na hora do mata-mata, e talvez o Osório já comece a colocar em campo os principais jogadores. Ele pode dizer que não tem um time de 11 titulares, mas quando você vê todo mundo no mesmo nível físico e de teste, os 11 vão virar o quê? 14, 15, no máximo 16 peças. Não vai começar a inventar muito. Daqui a pouco o Léo Godoy vai jogar e vai entrar no time. O Mastriano não Pois vai é. ser reserva, porque a dúvida é assim, o Pablo pode jogar com o Mastriano ou não pode jogar com o Mastriani? Ou o Pablo desencana de gol aí agora no mata-mata, ou o Mastriano vai ser titular e o Pablo vai ser reserva. São pequenos ajustes que eu acho que o Osório tem que fazer, só que a torcida está impaciente. E já no Coritiba, o Guto vai testando, já rodou, jogou, passou 30 jogadores no time titular, mas assim, ele muda 2, no máximo 3 peças de um jogo para o outro, a não ser que ele queira poupar os caras. Pro Atletiba ele não vai poupar, mesmo que tenha a Copa do Brasil na quinta-feira. Ele mesmo disse, vai ter um dia a mais de descanso. Então ele sabe que ele precisa ganhar o Atletiba para ganhar um pouco mais de respaldo dele, porque se ele perde o Atletiba em casa e acontece uma zebra e é eliminado na Copa do Brasil, tudo que foi Hum, feito, a pressão é gigantesca. Então ele sabe que ele tem que ganhar o Atletiba. Então eu acho que são essas pequenas diferenças. O Atlético tem menos urgência em definir o time titular do que o Curitiba, pelo calendário apertado e porque o Atlético tem melhores opções que o Curitiba hoje. Mas aí eu pergunto para vocês, e aí eu vou usar como termo a minha, digamos assim, a minha pesquisa, que é a pesquisa do público, né, que comenta. A revolta com o Osório, ela atingiu um nível alto, mas bem alto, né, após esse jogo com o Operário. Porque aí eu não sei se vai muito também da questão da comparação, não sei o que vocês acham. Porque quando o Curitiba empata com o Maringá, há uma reação de: não, o Maringá também empatou com o Atlético. Mas no caso do Operário, o Operário perdeu de goleada para o Curitiba e isso eu acho que impactou a análise também do torcedor do Atlético. Só que o Sim. Operário só perdeu de 4 para o Curitiba porque no 2-0 o time caiu. Porque até o 1-0 a coisa estava equilibrada entre Atlético e Operário, Ricardo. E o Operário, assim, ele não jogou mal aquele 4-0, talvez o 4-0 não fosse o resultado mais justo, mas depois que fez o primeiro, o Operário meio que se abriu. Talvez se o Atlético tivesse feito 1-0 no primeiro tempo ou no comecinho do segundo tempo, provavelmente teria ganho o jogo por mais gols de diferença, porque o Operário iria se abrir em campo. E o Operário começou a crescer no campeonato depois daquele jogo contra o Coritiba. Tanto que veio de 3 vitórias seguidas. Então, nós estamos falando de 4 rodadas depois, já mudou o panorama. E eu acho que está uma cobrança no Osório muito exagerada. Então, o time está invicto, tem a melhor defesa do campeonato, terceiro melhor ataque, não é assim também, né? Se dissesse o Atlético empatou com o Operário, caiu para terceiro, e se perder o Atletiba pode se classificar em quinto, sexto colocado, eu diria, mas, pô, eu acho que, assim, tá tendo muita impaciência, porque é o ano do centenário. Mas, assim, se classificar em primeiro, segundo ou terceiro, não vai ditar o que o Atlético vai fazer no Paranaense ou não. Eu acho que tem que ter, tá tendo uma urgência de resultado, sendo que não começou a Sul-Americana, não começou a Copa do Brasil, isso aí para o Atlético é só lá a partir de abril. Tem muito tempo para o Atlético se ajustar. O Paranaense não pode virar um campeonato que tem obrigação de ganhar porque é o ano do centenário. Se você É, quer priorizar o calendário como um todo, acho que essas 11 primeiras rodadas, até o mata-mata, com todo o respeito ao Andraus ou ao Londrina ou até um Galo Maringá, que provavelmente vai ser um desses 3 times que o Atlético vai pegar, o Atlético está com o caminho na semifinal muito bem encaminhado. Então não tem que ter esse desespero aí não tá jogando bem. Não perdeu ainda. Jogou 2 jogos, foi contra acho que o Azures e o Operário, que foi mal realmente. O Osório chegou faz um mês no Atlético, não conhece todo mundo. Não é que nem o Guto, que já tinha um conhecimento do futebol nacional e já está no Curitiba desde dezembro. Ele já teve as últimas 2 rodadas do Brasileiro para testar os caras.
Então, assim, são circunstâncias bem diferentes. O Maringá é o mesmo time há mais de um ano. Eu acho que o que o Osório está pegando, né, Bala? O que pega do Osório é ele tá repetindo pelo menos duas coisas que não funcionaram no ano passado. 3 zagueiros e, como eu intitulei, o carvalismo, né? Que é botar o Coelho e o Canóbio nas alas. Acho que o Coelho, o canal nas alas, é o que menos funciona desse daí. Os três zagueiros eu não vejo tão que não esteja dando certo. Até quando o Gamarra jogou, e muitas vezes jogando, fazendo uma função meio de zagueiro, às vezes lateral, o próprio. Ai, o, Pedro Henrique? o Kaique também fez Kaique isso, Rocha. também, né, cara? Funcionou legal, assim, tá, né? Só acho que o Coelho e o Canóbio de alas não funciona muito bem, mas isso ele vai, assim, a ideia dele, ele aos poucos vai percebendo o que dá para fazer ou o que não dá para fazer, né? E acho que, né, no caso do jogo com o Operário, o que atrapalhou o Atlético mesmo foi mais o individualismo de cada jogador mesmo, assim, né? Tipo, o nível das atuações dos jogadores foi muito abaixo do que eles podem. O Zapelli foi, nossa, acho que talvez o pior jogo dele para o camisa do Atlético. Ele errou tudo que tentou pouca coisa, assim, a bola chegou pouco para ele. O Diório mal tocou na bola e quando tocou só se atrapalhou também. Então, né, o nível de atuação foi muito abaixo do que ele joga, né? Eu acho que assim, o Bento jogou bem ontem e o Filipinho, né? O resto do time foi muito abaixo. Assim, nem Fernandinho jogou bem, Eric, assim, sumidos em campo, né? Os Pedro caras que Henrique, meu Deus do céu. o Henrique deu dois entregados ali também, né, que atrapalharam bastante o time, né? Acho que o Thiago Heleno foi normal, assim, tal, mas você vê o Eric e o Fernandinho são os caras que ditam o ritmo ali, que dão a base para o time, não fizeram nada demais ontem, né? Então acho que foi muito por individualismo, só que a torcida não quer saber disso, né? Tanto que no final estava gritando que a Atlético é obrigação, né? Obrigação, é. Ah, Eu sim, acho mas que aí não tem jeito, né? É clássico, né? É o tal do clássico que não vale nada, né? Você vê como é que são as coisas, né? exatamente. E é assim, eu acho que a torcida vinha com aquela frustração do ano passado de insistir com o Wesley Carvalho lá, né? Vai, segura, segura, vai ele, vai, continua, continua. Que quando mudou para o Osório, eles achavam que ia mudar radicalmente o Atlético, né? O estilo de jogo do Atlético. Mas não é assim, né? Que a mágica não acontece do dia para a noite, né? E em relação ao Coritiba, assim, eu acho que tem algumas questões aí que o Coritiba vai ter que ver. O Coritiba está tomando muito gol de bola parada, né? E aí não interessa quem joga, né? Já jogou Maurício Antônio e Thalisson, jogou Maurício Antônio e Bruno Melo, jogou Jean Pedroso e Bruno Melo, jogou Benevenuto e Maurício Antônio. O Coritiba tomou gol de bola parada com todas essas defesas. E aí, o personagem do Coritiba no início de 2024, que é o Fran Sérgio, né? O Robson é a estrela, o craque do campeonato até agora, né? O cara que marca 9 gols em 8 jogos é uma garantia para o Coritiba, mas, assim, a questão, é o Fran Sérgio Gate, Ricardo, que está levando o Coritiba nesse momento. E o Fran... assim, na verdade, eu começo a contextualizar o Fran Sérgio naquela entrevista no Media Day que ele falou: eu, se fosse diretoria do Curitiba, não renovava o meu contrato. Renovou. Tá ganhando mais oportunidade que o ano passado inteiro, mas muito porque o Arilson se machucou. Sim, E a gente olha o Curitiba hoje, ele não tem uma opção de primeiro volante das mesmas características do Arilson e do Francesco, aquele volante já mais pegador, marcador. O Andrei joga ali, mas o Andrei é aquele cara que sabe já ir jogando. O Bruno Gomes poderia ser esse primeiro volante, mas eu acho que não vai nem voltar a jogar pelo Curitiba. Então caiu de não. paraquedas ali o Francesco, tem que ser ele para jogar. Mas assim, eu acho que mais do que ele, o problema do Curitiba tá no meio-campo ali. O Vini Paulista, para mim, se encaixou bem, mas não é um cara que marca. Então só sobrou para o Francesco no meio-campo marcar. E aí você acaba criando espaço. Não sei se o Guto tem essa intenção de deixar só um volante marcador
e outros 2 meias saindo para o jogo, ou se de repente a gente vai ver o Vini Paulista jogando mais como lateral direito para o Andrei entrar no meio campo, e daí o Andrei também tem um pouquinho mais essa característica, embora não seja a principal qualidade. Não sei, mas sobrou para o Fran Sérgio ali, e ele vai jogar enquanto o Arilson não voltar. Mas a gente já viu, né, muitos casos de Atletiba do herói ser o cara que ninguém se espera. Vai que o Fran Sérgio faz valer a lei do Imagine. ex e faz o gol da vitória, garante aí mais uns 5, 6 jogos de titular mesmo quando o Arilson voltar. Veja só como é que são as coisas. Gente, a gente já meio que passou da nossa o tempo médio de programa, e eu tô aqui com alguns comentários do programa da semana passada, né? Que foi sobre o título foi Não Vale Final, para a gente lembrar de grandes jogos do futebol paranaense na história. Deixa eu ler eles aqui, gente, e eu quero que vocês comentem, né? O Salco, ele só mandou um obrigado pelo trabalho. Torcedor do Curitiba, obrigado, querido, pela mensagem. O Cristiano Suzuki mandou, e aí eu acho que o Bório lembra desse jogo. É o gol do Matossas naquele Atlético Rio Branco de 96, perdão, que é um jogo disputado num dilúvio na Estradinha, O num dilúvio, dilúvio, tá. e que o Matossas faz um dos gols mais espetaculares que eu vi na vida. Aham, com certeza, eu lembro desse jogo, sim. Aliás, não sei como que continuou esse jogo, né? Porque o campo, como diria o nosso amigo o Valmir Gomes, estava praticamente impraticável para a prática do futebol. Segunda-feira tem ele. O pós-Atletiba é com o Valmir, o pré é com vocês. E aqui, aí o Targo, ele fez várias lembranças. Primeiro, que o jogo da redenção do Reginaldo Araújo foi em 2002. O Curitiba fez 3 gols em 5 minutos no final do primeiro tempo e o Reginaldo faz o terceiro. E depois daquele jogo, Ricardo, se eu não me engano, o Curitiba assume a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Putz, não, isso não me recordo. Eu acho que é 2002. isso. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. 2000 e quando? É, 2. Não, mas eu não lembro do Curitiba ser líder em 2002. Então eu estou me confundindo Não, com não, pode ser que 2003, eu a vitória esteja, do pode ser Jabá. que eu não esteja, pode ser que eu que não esteja me lembrando, mas eu não lembro do Curitiba. Tanto que eu lembro que quando foi líder em 2013, que falou, depois de não sei quantos anos o Curitiba foi líder do campeonato. Mas posso estar equivocado nessa. Memória às vezes falha. Beleza. A do Ricardo falha agora, imagina a nossa, né? Imagina a nossa. Eu ontem, cara, pela enésima vez, tá no programa, pela enésima vez eu fui dizer que o Adriano Gabiru jogou no São Paulo e ele nunca jogou no São Paulo. Não sei o que eu tenho na minha cabeça. Não diga você que tá aí do outro lado vendo o programa. Aí, ó, Paraná e Corinthians em 2002 pela Copa do Brasil com gol do Marquinhos de voleio. Alguém lembra? Eu Que lembro Não, ano? do, ninguém lembra. não, eu Mais lembro, jogo 2002. falei mais jogo da volta lá, que o Corinthians ganhou. eu lembro mais de um Corinthians Paraná em 2001 no Brasileiro, que o Paraná passou por cima no Couto Pereira, mas daí não era Copa do Brasil. Copa do Brasil teve um Não, em eu me lembro, 2005, acho, que o eu Tevez me lembro jogou, ou não sei se era brasileiro. Não, eu lembro desse 2002 porque é o 2002 em que tem um jogo sob chuva, lembra, Bório, no Couto Pereira? O Paraná fica a pique de classificar, mas não classifica. O Marcelinho Carioca detonou o gramado do Ah, Couto é. Pereira e foi o Aham. último jogo do Bonamigo no Paraná, né? Porque ele imediatamente vai treinar o Coritiba. É. Depois daquela situação. Atlético e São Caetano de 2004, esse realmente é um jogo Sim. espetacular, esse Atlético 2004, não é final de 2001, porque não vale final, Uhum. né? E foi Atlético e depois do 3 a Santos e 3, Atlético. né? Isso, Foi o primeiro jogo do Atlético depois lá do Erechim. exatamente. Atlético e Santos e Atlético e Chivas em 2005, os jogos da Libertadores, realmente, assim, o jogo do Atlético na Vila Belmiro é uma coisa de cinema, é coisa de É. cinema. E o jogo lá no Chile, no México também. É, o, o Cauê foi para o Chile, né? Para o México, né, Bório? Lembra? Cauê foi. O Cauê Miranda, que por sinal, falamos dos helênicos, o Cauê é um cara importantíssimo hoje, porque ele, dentro do Atlético, ele faz essa pesquisa histórica. O Cauê, um abração para você, a gente te adora, Abraço, mesmo quando Cauê. você é preso, né? O Cauê foi preso num clássico Atlético Paraná. E o Cauê foi para lá
e ele não tinha o passaporte, depois tinha o negócio do visto. Eu só sei o seguinte, gente, se vocês acham que os personagens do Curitiba não são importantes, vocês não fazem ideia da importância que o Chacon teve para a Tribuna do Paraná cobrir uma semifinal de Libertadores. Se não fosse o Chacon, a tribuna não ia. Aí Curitiba e São Paulo, Curitiba e Santos em 2008, vocês lembram desse jogo, gente? É o jogo do Keirson? Eu acho que é o jogo do Keyson. Curitiba e São Paulo em 2012, que realmente é uma grande semifinal. Curitiba faz um grande jogo contra o São Paulo em 2012, né? Gols do Everton Ribeiro e do Roberto, Sim. indo para a final contra o Palmeiras. O jogo do gol 400 do Alex, que é aquela vitória contra o Fluminense. Aí eu acho também que o Curitiba vira líder de campeonato, Ricardo. Aí foi o jogo que o Curitiba virou líder em 2013. Foi 2-1 no Couto Isso. Pereira, o Alex acerta um golaço no meio de campo, e aí o Coxa vira líder. Paraná e Bahia de Feira de 2020, assim, eu sempre tento relativizar por causa do Bahia de Feira. Mas sim, aquela virada do Paraná nos acréscimos realmente é um negócio Não, inacreditável. e Aquilo assim, é inacreditável. tava 2-0 pro Bahia até os 41 do segundo tempo. Sim. E aí o Renan Bressan, né, achou que estava no Uzbequistão, no Cazaquistão e resolveu jogar. Curitiba e Cruzeiro de 2003, alguém lembra desses jogos? 2003. Eu acho que o 2003 eu não Curitiba lembro. ganhou, acho que o Curitiba ganhou do Cruzeiro no Couto Pereira e o Cruzeiro era o líder, né, virtual campeão. Acho que foi uma das derrotas do Cruzeiro para o Curitiba no Couto Pereira. Né? Talvez seja esse Flamengo jogo. 1, Flamengo 1, Paraná 4 de 96. É bom lembrar que esse Curitiba foi para Libertadores, né? Flamengo 1, Paraná 4 de 96, que realmente é espetacular. Um jogo em que o Reginaldo, volante que veio do interior, ele destruiu o Flamengo no Maracanã, mas destruiu o Flamengo no Maracanã, muito bem lembrado. O Targo deu, vamos ter que chamar ele para o próximo programa. Curitiba e Belgrano de 2016, que também tem toda aquela emoção da classificação dos pênaltis, né? Curitiba e Inter na Copa do Brasil 2009, foi um jogo em que o Curitiba acabou sendo prejudicado pelo Ricardo Marques Ribeiro. Aí ele pergunta, valem só interestaduais? Se valerem os jogos caseiros, tem que ter lugar. O Atlético e Colorado do Ziquita, e você está coberto de razão, né? Esse jogo, pela mãe do guarda, né? Esse jogo tem que estar na história de qualquer lista, né? Qualquer lista tem que estar esse jogo aí. Aí o Tago fala da final de 2004, mas não vale final. Mas ele lembra, né, que eram os times que o Curitiba... A gente citou aqui nesse programa, né? O time que o Curitiba montou para a Libertadores de 2004 e o que o Atlético estava montando para ser vice-campeão brasileiro de 2004 e vice da Libertadores 2005. Para mim, esses jogos de 2004 reúnem o maior número de craques que eu vi jogar num Atletiba. É claro que se eu for lá para os anos 40, vou encontrar o Caju, o Fedato e por aí vai, né? E o Erickson, dizendo aqui, olha, que legal, fez aflorar o saudosismo e reviver as boas lembranças. É isso aí, né, gente? É isso que a gente quer fazer aqui no programa, né? É isso aí. É ou não é? Oh! Com certeza, com certeza. Ei, vamos deixar os palpites pro Atletiba aí? Mas assim, não é murismo, mas eu não vejo ninguém favorito. Eu aposto no empate. 1-1. Eu também, 1-1. Eu acho que vai dar 2-1 Coxa. Eu acho que vai ser 1-1. Gol do Robson e do Mastriani, só para também já. Para manter, né, a artilharia do Brasil, né? Para manter. Só para assim, não ficar em cima do muro também, né? Vamos. Verdade. Vamos nos cobrar na semana que vem, quando voltaremos com mais um tema sempre muito interessante sobre o nosso futebol. Gente, valeu, um abraço. E hoje eu vou deixar o live da fofoca, tá? Não vou desligar direto assim. Valeu, gente. Valeu. Valeu.